Olá, pessoal, boa tarde. Então, estamos começando mais um evento, uma palestra do Esquenta SI4FP, que faz parte do evento, é um esquenta, né? Uma série de palestras para animar as pessoas a virem participar do SI4FP, que é o primeiro workshop em engenharia de software para programação funcional, que vai acontecer no dia 22, né, Lucas? 22 de 23, 22 é o primeiro, é a segunda-feira, 23. Mas assim, a gente vai ter esse SI4FP, vai ser parte de um evento maior, o CBSoft, que vai acontecer em Recife, de 22 a 22, 23, 24, 25, 26. E o SI4FP vai ser no dia 23 de setembro, uma terça-feira pela manhã. E é importante dizer que a gente está com 3 patrocinadores, né? A Dashbit, que é a empresa do José Valim, a Erlang Solutions, que é a empresa, entre outras pessoas, do Francesco Cesarini, trabalha com Erlang, a Dashbit trabalha com Elixir, Erlang, e a Erlang Ecosystem Foundation, que é uma organização que congrega várias empresas e organizações também do ecossistema da linguagem funcional Erlang. Essa palestra aqui, que vai ser ministrada pela Nelkisa Matias, ou Gabriela Matias, a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ser publicado, está sendo publicado, né, quem estiver assistindo ou escutando agora, lá no feed do podcast Elixir em Foco. E eu quero só dizer que a Nelkisa, sim, eu aproveito também para agradecer ao CBSoft, né, que nos permitiu que esse evento faça parte lá da grade deles. E a Nelkisa, ela é engenheira de software no Nubank, que para quem não sabe é a empresa, eu acho, no mundo que mais usa, ou mais conhecida por usar Clojure, que vai ser o tema da palestra dela. Ela é graduada em Sistema de Informação pela Uninasal. Então, muito obrigado, Gabriela Nelkisa, por ter aceito o convite. A palavra é sua, você tem aí o tempo que você precisar para fazer a sua apresentação. Só quero saber se as pessoas fizerem perguntas aqui no chat ou lá no YouTube, você prefere que eu interrompa ou você prefere que as pessoas interrompam também por voz ou você prefere deixar tudo para o final? Pode ir interrompendo. O daqui no Meet, acredito que eu vou conseguir visualizar, se alguém mandar no direto pelas mensagens, mas pelo YouTube eu não tô vendo simultâneo. E aí pode interromper, pode levantar a mão. Se eu falar alguma coisa errada, também pode ajudar a construir isso daqui. Eu acho que vai ser bacana. Tá bom, muito obrigado, a palavra é sua. Boa. Minha internet tá um pouco ruim, então em alguns momentos eu vou acabar deixando a câmera fechada, como a gente tinha combinado previamente. Mas, basicamente, eu gosto muito desse termo -1 to zero. Eu fiz uma apresentação um dia sobre Git, sobre Python também, e eu meio que peguei esse termo do -1 to zero, que eu acho que é interessante. Às vezes você não vai entender com profundidade um determinado assunto, mas minimamente é interessante você saber o que é, de alguma forma. Então, essa é a minha proposta hoje, trazer de uma forma bem. Vou tentar trazer de uma forma bem simples o que é o conceito de programação funcional, e nesse meio a gente vai passar pelo Clojure, que é uma linguagem nativamente funcional, e a gente vai ver algumas coisinhas simples, assim. Eu queria saber do público que está por aqui se todo mundo tem contato com funcional, ou se tem alguém que nunca viu, se alguém já mexeu com Clojure, porque seria interessante para saber, assim, para eu ter uma base. Eu conheci Clojure muitos anos atrás, foi por um tempo a minha linguagem favorita, mas hoje eu conheço muito pouco do que está acontecendo na linguagem. Boa. Não sei se é o mesmo para todo mundo, mas então acredito que muito do que vai ser falado aqui, de certa forma, você vai até conhecer, e é uma boa, porque acredito que dá para complementar também a apresentação. Eu gosto da ideia de fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, e aí, se alguém tiver algum ponto que acha que pode acrescentar, por favor, não hesite em levantar a mão,
porque acredito que vai ser bacana. Só uma rápida introdução, como o Adolfo já falou, meu primeiro nome é Neukisa, ele é um pouco diferente, de certa forma, e aí meu segundo nome é Gabriela. Então muita gente não consegue falar o Neukisa, e por isso que tem essa diferença. É Neukisa ou é Gabriela? É as duas coisas, tanto faz. É, eu comecei na área de TI durante o ensino médio, onde eu tive a oportunidade de fazer o médio junto com o técnico. Fiz o técnico em informática. Em seguida, nunca tive contato com funcional, nem com closure, só sabe conceitos gerais. Boa, Vitor. Acredito que vai ser bacana. Você pode relembrar alguns conceitos e espero que você possa aprender alguma coisa também. É, Então, quando eu saí do médio, eu segui no. Fiz mais um técnico em análise de desenvolvimento e em seguida já comecei na faculdade. Fiz BSI. Minha primeira experiência profissional não foi com nada de funcional. Eu trabalhava na MV, que é uma empresa que faz um ERP para a área de serviços hospitalares e plano de saúde. Mexia bastante com PLSQL por lá, bastante Oracle, Java. Quando eu saí de lá, eu vim para o Nubank, que é onde eu estou até hoje. Das coisas de tecnologia, eu acho que o que eu mais, de certa forma, me orgulho de fazer parte é das comunidades, principalmente as de incentivo a outras mulheres na área de ciência e tecnologia, dentre elas o PyLadies e o Woman Tech Makers. O Woman Tech Makers é uma organização internacional, tem apoio do Google, mas eu já fiz parte de algumas outras comunidades também. Tinha o Dev Circles, que era em parceria com o Facebook, que tinha aqui, por aqui em Recife. Eu moro em Pernambuco, né? E de tempo livre eu gosto muito de música, joguinho, livro, doce, papelaria. Tem aqui uns links para rede social, vocês podem me contatar em algum canto aí e eu provavelmente vou responder. Não com tanta frequência no LinkedIn, mas eu respondo também, embora eu possa demorar um pouquinho. É, é isso. Como eu falei, minha internet está um pouco ruim, então eu vou desligar a câmera e dar continuidade na apresentação. Bom, eu quero começar dizendo que funcional é um paradigma. E aí a gente vai relembrar um pouco das primeiras aulas da faculdade ou de algum texto que a gente tenha lido em algum momento sobre o que é paradigma. Pela definição do dicionário, é algo que serve de exemplo geral, vai ser um modelo. E quando a gente aplica isso para programação, é basicamente o método que a gente vai usar para escrever o nosso código. E é isso. Se é o método, é o modelo, então quer dizer que tem mais de um? Sim, a gente tem mais de um modelo. A gente pode escrever o nosso código de várias formas. Por isso que existem paradigmas que são diferentes. Existem, de uma forma muito geral, a gente, por favor, não me crucifiquem, a gente pode dizer que tem dois grandes blocos, né? O imperativo e o declarativo, e outras coisinhas que vão se ramificando dentro disso. A programação imperativa é como se fosse o mais famoso. Basicamente, a gente escreve os códigos listando exatamente o que vai acontecer e a gente tem controle sobre aquilo que está acontecendo, né? Nesse sentido de que funciona como se fosse uma ordem que a gente está dando para o computador, né, para nossa máquina, por isso que tem o nome, imperativo. E aí a gente tem como exemplo C, PHP, Python. A gente tem programação orientada a objetos, que a gente tem aquele famoso exemplo da gente imaginar um carro. Esse carro vai ser o nosso objeto. Elementos daquele carro vão ser os atributos, então a porta, a cor, o motor do nosso carro. E as ações, as coisas que o carro ele é capaz de fazer, a gente acaba entendendo como os métodos, né, os procedimentos que ele realiza. Então, esse carro, ele vai abrir e fechar a porta, ele vai mudar a cor, vai dar cavalinho de pau no meio da rua, essas coisas. São as ações. É, E aí, só com esse exemplo de mudar a cor, a gente já consegue perceber uma coisa. Com o paradigma de orientação a objeto, que de certa forma com esse paradigma de orientação a objeto, a gente já percebe que está tendo uma mudança no elemento em si. Então, se a gente chama essa ação, esse procedimento de mudar a cor do carro, o carro que antes estava branco, ele agora é um carro vermelho. Então, a gente está tendo uma alteração direto no elemento. E isso é um ponto que a gente vai entender um pouco mais na frente, quando a gente estiver falando de mutabilidade. E exemplos de linguagens de programação que usam
ou que tem suporte a essa abordagem de orientação a objeto, é Java, PHP e Python. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu coloquei exemplos. Nos exemplos, eu coloquei PHP e Python repetido, tanto para imperativo quanto para orientado a objetos, porque essas coisas meio que se complementam. São grandes blocos, mas um é a forma que você vai estruturar o seu projeto, e o outro é como se fosse a forma que você efetivamente está escrevendo o seu código. Paradigma é só a forma que a gente vai criar a nossa lógica. E aí, para cada situação, a gente pode ter uma escolha mais adequada. E um exemplo disso, já trazendo para a programação funcional, é essa definição que eu trago escrita pelo Eric Elliott. Ele tem bastante coisa sobre JavaScript e ele usa JavaScript com base no paradigma funcional, embora a linguagem não seja nativamente funcional. Aí ele traz por definição o seguinte: programação funcional é o processo de construir software através de composições de funções puras, evitando o compartilhamento de estados, dados mutáveis e efeitos colaterais. Dados mutáveis, como eu falei, a gente tinha um exemplo do carro mudando de cor. Aqui a gente viu que a gente alterou efetivamente o objeto, né? Então, teve uma mudança naquele elemento. O que, dentro da programação funcional, a gente busca evitar. Ou, em alguns casos, a gente nem consegue, né? Quando a linguagem é nativamente funcional, como é o caso do Clojure. E aí, não sei para todo mundo, não sei se tem alguém aqui que realmente nunca tinha visto nada sobre funcional, mas o meu primeiro contato, quando eu estava vendo, eu fiquei igual esse GIF daqui, ele muito me representou, porque eu estava literalmente perdida. Porque eu entendia qual que era o conceito de programação imperativa, eu entendia a questão de estruturar as coisas através de orientação a objeto, e aí, gente, eu estou dizendo que a programação imperativa, a gente diz o passo a passo, a gente tem o controle, beleza. E na programação funcional? Como é que isso aí acontece? A gente fica aqui, fecha o olho e a ideia vai fazer pra gente? Eu basicamente estava perdida sem entender nada. Mas a real é que todo paradigma ele vai precisar de instruções. A diferença é onde essas instruções vão estar no nosso código e como elas vão operar. Na programação imperativa, a gente diz exatamente como o computador deve executar as alterações. E aí, a gente pode dar ênfase nesse como, também quer dizer o sentido de que a gente tem controle sobre isso. A gente tem o controle do passo a passo, a gente altera a variável em tempo de execução. E aí, eu tenho um exemplo aqui em Python. Não sei se todo mundo está familiarizado com Python, mas vai ser um exemplo bem simples, então tá tudo bem, acredito eu. Vocês conseguem ver a minha tela? O tamanho tá legal? Só tá com aquele problema que tá um pouco granulado, né? Ixi, eu vou tentar aumentar um pouquinho mais a É fonte, bom. porque talvez dê para visualizar melhor. Op. Melhorou um pouco? Um pouco sim. Eu tô vendo ali print doubled. For any in numbers, print. Boa. Mas, de toda forma, aqui no Meet tá pinado o link do repositório que tem esse códigozinho. O professor Adolfo deixou aí pinado. Se alguém quiser acompanhar e tiver realmente muito ruim, novamente peço desculpas. E também eu vou meio que comentar um pouco sobre esse código, né? Basicamente, aqui eu tenho uma lista, tem 4 elementos, né? 4 números, e tem uma lista vazia. Aqui eu tô querendo só pegar o dobro dos elementos da lista. Se a gente chamar aqui um. Opa. Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que ele está percorrendo todos os elementos, basicamente está multiplicando o elemento e retornando para a gente no final. E eu coloquei esses prints aqui para a gente ver a questão que eu comentei, né, da lista sofrendo alterações, que é o conceito de imutabilidade.
Então, a gente tinha uma lista vazia, ela recebeu o primeiro elemento, o primeiro elemento duplicado, né? O segundo elemento, o terceiro, enfim. Ao longo de todo o período de execução, a nossa lista, ela está sofrendo várias alterações. Então, a gente tem controle sobre isso. Se eu quisesse aqui nesse meio fazer qualquer alteração, concatenar alguma informação, eu poderia fazer e eu tenho controle nesse sentido. E aí, voltando lá para o nosso slide. Opa. Aqui, a programação funcional, ela é uma função, como o nome diz, né? Então, se a gente lembrar da aula ali do ensino fundamental, ensino médio, quando a gente estava aprendendo a funçãozinha do primeiro grau, por exemplo, imagina que a gente tem um f de x, onde que é igual a 2x mais 1. Sempre, absolutamente sempre que a gente passar 1, o resultado vai ser 3. Não tem condição da gente passar aqui 1 e o resultado dar 7. Porque essa função, ela não se importa com quem é o valor, ela é uma caixa preta, basicamente. Ela recebe, ela processa e ela retorna. Não tem alteração de nada. E aí, eu tinha comentado que funcional é somente no conceito de paradigma, é somente a forma que você escolhe fazer o seu código. Então, a gente pode pegar aquele mesmo exemplo que a gente fez de duplicar os elementos de uma lista, lá em Python, que não é nativamente uma linguagem funcional, e a gente consegue escrever ele como uma forma funcional. Esperar uns minutinhos aí, uns segundinhos aí para ver se carrega mais ou menos para vocês, já que a tela tá meio pixelada. E aqui, ó, ao contrário do exemplo que a gente tinha antes, a gente não vai estar alterando a variável em tempo de execução. A gente tem uma função que ela só vai receber, bem similar àquele exemplo de função de primeiro grau que eu coloquei lá, né, no slide. A função ela só vai receber o valor, ela vai processar e vai retornar o resultado para a gente. E uma outra coisa que a gente pode ver, que tem um conceito que o Elliot, ele tá lá no slide que eu comentei também, é que ele fala sobre listas encadeadas, né? Funções encadeadas. E a gente já pode ver isso nesse exemplo também. Tem o map, que é uma função que já existe dentro do próprio Python, mas a gente pode pensar nela como uma função qualquer, né? Seguindo a mesma lógica, que ela só recebe, processa e retorna. Ela está recebendo como parâmetro uma outra função, que é o que a gente usa bastante dentro de linguagem funcional. Ela está processando isso e está retornando para a gente o resultado. Aí tem esse lixo aqui para colocar bonitinho, né? Mas é basicamente o mesmo código, fazendo a mesma coisa, retornando as mesmas coisas, que é a mesma lógica, só que pensado para uma forma funcional. Então, a gente consegue ver que paradigma é sobre a forma que você opta por você escrever o seu código. Beleza, tá aí? Não sei se deu para entender, se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Não tem nenhuma pergunta aqui. Beleza. E aí, no exemplo antigo que eu tinha dado do mudar a cor do carro, que seria para um paradigma de orientação a objeto, imagina que a gente está seguindo uma abordagem funcional, a gente vai ter esse elemento, esse objeto carro. Quando a gente pede para ele mudar a cor, a gente não vai alterar a cor do objeto em si, a gente retorna um novo objeto com aquela cor que a gente quer. O objeto inicial ele continua com o mesmo, ele não sofre nenhum tipo de alteração. E aí, qual é o benefício disso? A gente consegue isolar o nosso código, né? A nossa lógica em pequenas partes, já que cada coisinha vai ser uma função, de certa forma. Então, você consegue criar os seus testes de acordo com a função. Eu tenho uma função responsável somente por retornar o dobro. Tenho a função somente responsável por alterar um nome não, desculpa. Retornar a cor do carro. Eu tenho a função e assim vai. Você consegue isolar o seu código nesse sentido
e, consequentemente, isso é bom para testar. Tem essa questão da imutabilidade, que, ao meu ver, é um dos grandes ganhos. Sempre que a gente passa um valor para a função, o retorno vai ser igual. Novamente, a mesma coisa que a gente falou aqui, né? Sempre que a gente passar 1, o valor vai ser 3. Sempre que passar 2, vai ser 5. E isso dá para a gente algumas garantias. Tem alguns conceitos que a gente que eu poderia ter trazido, eu acabei que não trouxe, porque eu achei que não fazia tanto sentido. Mas quando a gente está falando de algumas requisições que a gente pode receber, imaginando que você tem o seu serviço, você recebeu um webhook ou um request, e você precisa reprocessar isso de alguma forma. Você pode lidar com idempotência de uma forma muito legal, assim, em Clojure, né, ou em linguagens funcionais, partindo desse princípio da idempotência, né? Se você que aquele valor, que aquela função ela vai retornar sempre a mesma coisa se você passar sempre o mesmo valor. E, no geral, é isso. Isso aqui é um panorama super rápido sobre o que seria a programação funcional. E tem essa imagem que ela me representou durante um bom período nas minhas primeiras semanas no Nubank. Se é programação funcional, por que o meu código não funciona? Você mudar de paradigma não é uma coisa. Assim, a minha experiência pessoal não foi uma coisa muito fácil, porque a forma que você escreve acaba sendo um pouco diferente, né? É bem, é bem um jeito bem Lisp de você escrever as coisas, né? Tem bastante parênteses, a ordem meio que muda um pouco. É, mas eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouquinho sobre o Clojure de maneira bem superficial, porque é um universo inteiro. E aí eu vou passar sobre as variáveis, como é que a gente cria uma função, passar sobre os tipos, né? Os tipos de coleção, como é que a gente pode manipular função, o conceito de composição de funções também, um pouquinho de condicional e esquemas. Eu acho importante falar sobre esquemas porque o Clojure em si, ele tem tipos, mas você não é obrigado a explicitar o tipo quando você cria uma determinada coisa. Ele meio que internaliza isso. Mas, obviamente, se você passa um string, não é JavaScript também, né? Que se você passar um string para uma função de soma, ele vai somar. Ele vai te retornar um exception. Mas é interessante a gente usar esquemas, em alguns casos, que é para a gente conseguir validar, para a gente ter uma noção boa do que aquela função de fato faz, o que ela recebe, até mesmo para a documentação do seu código. Eu vou tentar passar por isso e bora lá. Novamente, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém não estiver entendendo alguma coisa, por favor, só avisar. Bom, para quem nunca teve contato com o Clojure, lá no slide também tem como se fosse alguns steps para você instalar. No README desse projeto que está pinado aqui no Meet também. Basicamente, você tem que fazer o download do Clojure, né? Ele depende da JVM, meio que baseado em Java, né? Então, você precisa ter o Java instalado, você instala o Clojure, e para você rodar, você utiliza o REPL, que é como se fosse um interpretador, que ele vai te ajudando a evaluar as informações que você tá criando. Aqui, eu acho que é o clássico, né? O clássico Hello World. Dizem as boas línguas que se você começa qualquer linguagem nova com um Hello World, você já está 100% apto a aprender. Não sei o quanto disso é verdade, mas eu sigo isso com muita fé, assim. Então, primeiro de tudo, vou falar um pouquinho sobre variáveis. É engraçado usar o termo variáveis, sendo que, como eu falei, as coisas em Clojure são imutáveis, né? Então, tem a variável, só na forma da gente falar, né? Mas sempre vai ser uma constante. Só um segundo, eu acho que o meu
O meu IntelliJ tá um pouquinho... Opa, deixa eu ver se ele voltou. Só um minuto. Google Pera Meet lá. usa bastante o processador, né? Oi? O Google Meet usa bastante o processador, aí deixa as coisas mais lentas. É, eu tava com umas 90 abas abertas também, e aí é bronca. Bom, eu acho que agora foi. Eu não sei se tá muito pixelado ainda pra vocês. Se puderem dar Então, o feedback. agora, nesse exato momento, tá ótimo. Boa. Então, como eu tinha falado, no Clojure as informações são imutáveis. E aí, embora eu esteja falando sobre variáveis, por favor, sempre que eu falar variáveis, vocês entendam, de certa forma, que tudo é uma constante. E é isso. Como eu falei, a gente não precisa declarar tipo, né? E a gente vai ver um pouco mais na frente que é bom a gente declarar o tipo, mas a gente não precisa. A gente não precisa porque os tipos eles são verificados em tempo de execução. E aí, como eu disse, você pode criar as coisas da forma que você, entre várias aspas, quiser, mas sabendo que se você passar por uma função que precisa de um tipo específico e você passou o tipo errado, você vai, obviamente, tomar uma exceção. Então, a gente pode chamar aqui a nossa... Gente, mas isso aqui não é normal, hein? Eu acho que tá um pouco mais lento do que deveria. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Tem uma Perdão por mensagem, tantos... tem uma mensagem aqui do canal Clojure BR dizendo assim: live code é sempre um desafio. Mas disse que Nossa, demais. aqui tá tranquilo. O Ricardo da Rocha disse no YouTube está bom, mas Boa. Gente, mas que é isso? Do nada começou a travar o IntelliJ. Isso aqui é raridade. uhum. Ó, o Ricardo, enquanto isso, o Ricardo Rocha tem uma pergunta. Existe algum framework para desenvolvimento web, tipo o Phoenix do Elixir? Eu não sei te dizer, não sei responder essa pergunta. Eu não tinha muito contexto de funcional. Eu sei que Elixir ele existe, mas eu particularmente nunca tive contato com uma outra linguagem funcional que não seja o Clojure. Eu sei, eu não vou afirmar com 100% de certeza, mas eu sei que tem uma parada de suporte para web, porque o pessoal do Clojure BR, e aí alguém até, você falou, né, que alguém do Clojure BR estava por aí, talvez até eles possam falar disso com mais certeza. Mas se eu não me engano, o pessoal do Clojure BR, não é do Clojure Brasil, eles têm uma página que é que tem um front-endzinho, e aí eu não sei se isso daqui é feito em... se tem alguma coisa rodando por trás, mas aí talvez seja back-end mesmo, não seja nada de front. Mas eu confesso que eu não sei dizer. Não Joia. sei dizer para você. Isso aqui me parece só que o back, o Clojure está rodando por trás, retornando os elementos para poder montar o sitezinho, né? Mas eu não sei se tem algum framework específico para rodar para front. Fico devendo aí essa resposta, essa pergunta. Boa, eu acho que agora voltou um pouquinho o meu IntelliJ. E aí, como eu estava falando, as variáveis, né? Que a gente vai chamar de variável sabendo que é tudo constante. E aí a gente vai ter, né, string, os nossos defs, né, as nossas variáveis, entre aspas, podem ser string, podem ser inteiro, pode ser ponto flutuante, e podem receber uma função também. A gente vai ver um pouco mais para baixo. E aí, função, né? No final das contas, tudo é função. Para a gente criar uma função, a gente usa essa notação aqui de defn.
Toda função ela precisa ter essa indicação de parâmetro. Não necessariamente a função vai receber um parâmetro, mas ela precisa ter essa anotação. Ela poderia ser assim, por exemplo, né? Se é uma função que não recebe parâmetros, mas ela precisa ter essa anotaçãozinha dos colchetes. E você chama a função, você passa o parâmetro. Aqui eu posso passar direto a variável, né, que eu tinha definido ali em cima. Ou eu posso passar alguma coisa que eu quiser, né? E aí, como aqui eu não estou estipulando o tipo, como eu falei, eu posso passar qualquer coisa que aqui nesse caso vai ser convertido para string, né? Então eu posso passar sei lá, um ponto flutuante aqui dentro, que não vai ser um problema. A gente vai falar um pouquinho mais sobre função já já, quando a gente estiver falando aqui sobre coleções. Em coleções a gente tem alguns tipos. A gente tem os vetores, que é como se fosse a lista, né, que a gente tem lá no Python, em um monte de lugar também. A gente tem os conjuntos, que são os sets. E a gente tem os nossos mapas, que aí estrutura padrão de chave e valor. A gente pode manipular essas coleções com outras funções, mas lembrando sempre que a função inicial não, o elemento inicial ele não vai ser alterado. Então, por exemplo, eu posso chamar números, que aqui está definido como 1, 2, 3, 4, 5, né? É uma lista com 5 elementos. E aí a gente pode pedir para associar um novo elemento dentro dessa lista. Aqui é interessante, a gente pode entrar dentro da função, a gente pode ver a definição, a documentação. Uso muito, inclusive, sempre que eu esqueço alguma coisa. É muito útil. É muito útil. A gente pode associar um novo elemento dentro da função. Às vezes eu troco o... Aqui. Às vezes, eu ia falar agorinha. Às vezes eu troco o assoc com o conge para a lista. Porque o assoc, quando você usa para a lista, você precisa dizer qual é o elemento que você quer sobrepor à posição. Você tem que dizer a posição que você quer sobrepor. É ao contrário. Aqui, por exemplo, vamos dizer que eu quero colocar o número 9 na posição 0. Eu preciso passar 9 na posição 0. Ou é 0 na posição 9? Todo dia eu troco. Vocês me perdoam, eu tô nervosa. Aí, agora foi. Depois de muito sufoco. O assoc, para a gente lidar com lista, a gente precisa dizer qual é a posição e qual é o valor. Aí aqui parece que a gente alterou o valor de números, né? E eu tinha dito que ele não alterava. De fato, ele não alterou. A lista de números continua sendo 1, 2, 3, 4, 5, mas aqui a gente usou uma manipulação de função. A gente chamou a função assoc, que está dentro, recebendo esses 3 parâmetros, e jogando na posição 1, no índice 0, né, o elemento 9. A função original, ela permanece igual, mas a gente teve um retorno depois que a função foi processada e ela retornou para a gente o que a gente queria. A gente usa, obviamente, né? Num caso real, a gente não vai estar. Não vai ser algo tão simples assim, mas esse encadeamento, a gente vai ver um exemplo abaixo de encadeamento de funções, mas no dia a dia, a gente sempre lida com manipulações de funções. A gente vai receber uma request, a gente passa por um adapter para o nosso modelo interno, aquilo dali, quem está adaptando é uma função, aí a função processa para a lógica, cospe para a gente o formato que a gente quer, a gente já joga para outra função que vai seguir os side effects do que a gente quer. Para hash, a gente usa conj, se a gente quiser adicionar um novo elemento. Então, eu quero adicionar a letra Z dentro do meu set.
Ele não permite elementos duplicados. Então, se a gente passasse aqui um A, né? Eu acho que isso aqui é igual para outras também. Um 7 ele não permite. E para mapas, a gente também pode usar tanto o ASRock quanto o Conge. Vou falar rápido. Alguma dúvida sobre isso? Até agora? Não? Não, não. Beleza. Vou falar rapidinho sobre manipulação de funções. Acho que tem. Esse exemplo aqui ele é legal. A gente tem números, que eu tinha. Tava lá em cima, né? E lembrando que isso aqui ele só tá com 9, porque foi a nossa função que foi processada e retornou isso daqui. Números é uma lista de 1 a 5. A gente pode chamar a função map, e aí map igual o map do que a gente viu no exemplo inicial em Python, que para cada elemento ele vai aplicar, para cada elemento da lista, né, ele vai aplicar a função que a gente quer. Vixe, eu não sei porque que meu IntelliJ tá travando tanto. Eu acho que é porque tá pesado tudo, mas deixa eu só fazer então um comentário que o Clojure BR escreveu aqui, a página lá do Clojure Boa. BR usa Clojure Script direto. Boa. Eita, verdade, tem Clojure Script. Eu tinha esquecido. Mas verdade, tem sim. E aqui, um exemplozinho de manipulação de funções. Eu tô passando para o map. Esse exemplo aqui é bem parecido com o que a gente fez lá no Python, né? Lá a gente estava chamando a função que dobrava, aqui é uma função que aumenta um elemento. Isso aqui é uma função do próprio Clojure de increase, né? Ele retorna um número a mais do que o número que ele está recebendo. E aí ele vai fazer isso para cada elemento que a gente tiver aqui, e quem cuida disso para a gente é o próprio map. Então aqui a gente tem, de certa forma, funções encadeadas, né? A gente tá passando os elementos para a função de increase, e enfim, e a gente consegue ter o retorno certinho do que a gente quer. A gente poderia usar o filter, que ele remove de acordo com a função que a gente está passando. Aí seria o exemplo de retornar somente o que é par de uma lista. E aí, obviamente, isso aqui é um exemplo extremamente superficial. Vocês podem pensar, ah, a gente recebeu uma lista de veículos. Aí, por favor, filtra aí só os veículos que são da marca, que são da montadora Toyota. E aí, enfim, você vai ter uma lógica, que aí não seria esse even, né, no caso. Você montaria uma função para poder pegar, dado o elemento, você verificar qual que é a montadora, e enfim. Essa função iria receber um elemento por vez da sua lista, porque o filter iria funcionar da mesma forma que o map, né, passando item a item, e ia evaluar para você os elementos que você quer de acordo com a sua lógica. E aí, isso é bom porque está quebrado, então você conseguiria testar somente a sua função da lógica de pegar o elemento que você quer, e depois você poderia fazer um teste separado para validar a função inteira que está trazendo o filtrado. Tem um outro exemplo aqui, que seria com composições de função. Tem essa palavra reservada aqui de comp, que ela vai fazer o quê? Ela vai processar o resultado de uma função, ela vai jogar como parâmetro para outra. E aí você pode botar N funções aqui e ela vai fazendo isso ao longo da quantidade de elementos que tem aqui. Então, isso daqui basicamente processaria o quadrado do dobro de dado um número, né? A gente tem uma função dobro aqui, recebe um número e retorna qual que é o dobro dele. Tá aqui, dobro 8. Beleza. E tem o quadrado.
Se eu botar aqui 7, retornar 49, eu posso processar o quadrado do dobro, vou passar 3 aqui, vai me retornar 36, porque ele multiplicou 3 vezes 2, aí o parâmetro veio para cá, né, para dobro, sempre da ponta para dentro, aí ele veio o parâmetro 3 para cá, ele chamou essa função, processou, retornou 6, passou como parâmetro para a função quadrado, processou 36, retorna para a gente. E aí, isso daqui é um def, né? Como eu tinha falado, a variável, que def é a palavra reservada para como se fosse variável, né? Ela pode ser também uma função, tá? Então, aqui ela está armazenando o resultado dessa função, desse encadeamento aqui, dessa composição de funções. A gente pode fazer isso aqui de uma outra forma, que para mim é uma das coisas mais legais, assim, do Clojure, que é você trabalhar com threads, né? O conceito de threads. A gente poderia encadear isso. Da mesma forma que o comp faz, a gente poderia explicitar isso manualmente. Então, tem aqui o exemplo já escrito, mas é basicamente você dizer, olha, pega 3, que é o número que eu quero passar como parâmetro, ele vai ser jogado para dobro. Aí agora, o resultado de dobro vai ser passado como primeiro parâmetro para a próxima função que eu quero, que no caso vai ser quadrado. E aí eu poderia ter uma outra função depois, uma outra função depois, uma outra função, enfim. E todas elas iriam receber como primeiro parâmetro o resultado da de cima. Então, aquele exemplo que eu tinha falado, de você tentar imaginar um caso real. Você recebeu o request, você tem ali a sua lista de veículos, né? Aí você tem o dado cru da sua lista de veículos. Você passa para a primeira função que vai adaptar para o seu modelo interno, sei lá, extremamente a grosso modo aqui, tá? Sei lá, você vai ter lá a sua lista, sei lá, JSON, um JSON da vida. Isso eu esqueci como escreve. Você vai ter a sua lista lá. Vamos dizer que você passa como parâmetro para o seu adapter, um adapter da vida. Esse adapter, meu Deus, esse adapter, ele vai jogar para alguma lógica da vida que você precisa, sei lá, filtra, montadora. Isso daí depois você passa para um adapter novamente para você externalizar, porque o modelo de out é diferente do seu modelo interno. E aí, enfim, você joga esse retorno aí para um producer da vida e joga algo no Kafka da vida. Enfim, você teria uma estrutura de funções encadeadas, né? Todas elas recebendo o parâmetro que elas precisam. Obviamente, aqui você poderia passar outros parâmetros também. Vamos supor que seu adapter recebe a lista e recebe, não sei, uma data que estaria declarada em cima, hein, ou em algum outro canto. Mas a lista seria o primeiro parâmetro que iria vir, né? Então, por isso que é thread first. A gente pode fazer a mesma coisa com thread last. Então, deixa eu estruturar um exemplo um pouco menos pior aqui. Vamos dizer, o que seria esse first e esse last, né? Vamos dizer que essa função quadrada, em vez de ter uma só variável, ela tem dois. Tem duas. Um só parâmetro recebe dois, né? Seria x e y aqui. Não sei se esse exemplo de x e y tá muito bom, mas enfim. O first é o primeiro elemento. O last é o segundo. Que aqui nesse caso só tem dois, né? Mas aí, sei lá, se você tem N, Z, XPTO por aqui, o last sempre vai ser obrigatoriamente o último. E o first sempre vai ser obrigatoriamente o primeiro. E aí, vamos supor que isso daqui a gente tá chamando aqui. Aí, sei lá, data. Vou botar aqui, né? Data. Data seria o último, né? Aí aqui. Vou mudar aqui o nome lista de JSON. Vamos dizer aqui que seria isso aqui, mais ou menos. Aí aqui a gente, sei lá, parâmetro 2, parâmetro 3. Eu não consigo pensar em bons exemplos nesse momento.
Peço desculpa de antemão. Parâmetro. É só para tentar exemplificar um pouco. Não sei também se tá ficando mais confuso do que estava antes. Se tiver, por favor, alguém me avisa. Pronto, vamos dizer que seria mais ou menos isso. Imagina que essa função aqui ela recebe 4 parâmetros, onde a lista vai ser a primeira. Quando a gente está usando o thread first, a gente pode passar todos os n parâmetros que a gente quer, com exceção do nosso primeiro, porque o thread first ele já vai passar para a gente por padrão. A mesma lógica vale para todos os outros, e a lógica do thread last é a mesma coisa, só que aí no caso seria o contrário, né? Ele iria passar como o último parâmetro, e o último parâmetro em si a gente não precisaria passar, porque o thread last se cuidaria disso para a gente, em tempo de execução. Isso daqui é uma das coisas mais legais. Talvez não seja a coisa mais legal do mundo, acho que ele não ele ser imutável, ele ajudar a gente a testar as coisas em pequenos pedaços é muito bom, mas é uma das coisas mais divertidas, assim. Você consegue, no dia a dia, pensar em uma forma de estruturar o seu código para você conseguir reduzir. Reduz linha, fica legível também, de certa forma. Eu coloquei um exemplo aqui de thread lash. Imagina que a gente quer, depois que a gente pega o quadrado do número, o quadrado da lista, né? A gente quer somar esse resultado. Então, a gente tem números, né? Que é de 1 a 5. Uma lista de 1 a 5. A gente está chamando um map de quadrado, passando números, né? Basicamente isso aqui. Aí ele está devolvendo o quadrado de cada elemento. E por fim, a gente quer somar esses itens todos. A gente está usando um reduce, que vai aplicar essa função de soma, que até o somar, subtrair, dividir, multiplicar, tudo isso é uma função. Inclusive também. Aí ele está aplicando a função de soma para cada para aqueles elementos, né? Juntando os elementos todos, aplicando a função de soma. Então, se a gente roda isso aqui, ele vai retornar para a gente o resultado da soma dos quadrados para gente. É um exemplo também de thread lash. Esse aqui eu pensei com um pouquinho mais de tempo, então eu acho que ficou melhor do que o exemplo que eu dei para cima. Aqui um pouco mais acima. Vocês têm alguma dúvida sobre isso até aqui? Alguém? Não, Não deu para entender nada? tem perguntas, mas é sobre outro tema, e eu só acho que esse thread first, thread last, é que eu não consigo ver qual que é o pipe do Elixir, né? Mas o equivalente ao pipe do Elixir, mas um dos dois é. Eu Hum, acho. Eu acho que é o thread first. boa. A pergunta sobre o outro tema é. É sobre bibliotecas. Você quer que eu leia? Aí você vê se vale a pena responder já. Boa. Como funciona a inclusão de bibliotecas externas? Existe Uhum. esse recurso? Existe, eu coloquei uma aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é justamente para a gente poder lidar com esquemas. Como eu falei, o Clojure por si só, você não precisa explicitar, sei lá, que essa função aqui. Pronto, um exemplo que eu falei, né? Isso daqui, a gente não precisa dizer que essa variável aqui, esse parâmetro, ele é um número, um int, né? Um int da vida. Eu não preciso dizer isso. Mas, meu Deus, eu não sei, esqueci como digita. Mas se eu chamo quadrado, se eu chamo um quadrado passando um número, beleza. Se eu chamo quadrado passando, sei lá, um string, aí, obviamente, ele vai dar pau. Por que que ele vai dar pau? Porque a função que está aqui dentro, ela depende de um número, né? Não suporta um string. Mas, sei lá, se tem alguém somente chamando essa função, sei lá, aqui, ignora essa linha 37. Se a linha 37 não está aparecendo, e se isso aqui fosse um outro nome? Só bater no olho, você não tem como saber o que que essa função aqui, ela recebe, né?
por assim dizer. O que é que... Só batendo o olho, assim. Sei lá, pronto, eu coloquei aqui o... Não sei se dá para vocês verem. Acho que não, porque às vezes fica pequenininho uma informação que o IntelliJ exibe. Acho que não está aparecendo no compartilhamento de tela. Mas quando a Não. gente passa o mouse por cima da função, normalmente qualquer ideia ela mostra, né? Qual que é o parâmetro que aquela função espera. E se a gente não define nada, fica ruim de você bater o olho, assim, de certa forma, e você saber o que aquela função faz. A gente pode sim utilizar bibliotecas. Eu incluí aqui a biblioteca de esquemas. Você pode alterar no project do seu projeto Clojure, né, no arquivo project. No caso aqui, eu estou usando justamente a biblioteca Schema, que é essa Prismatic Schema. Existem outras também. Essa daqui, ela é bem bacana, porque ela tem suporte para os testes também, e ela aplica uma validação em cima dos tipos. Então, tem um exemplo disso aqui um pouquinho mais à frente que a gente vai ver, mas se tiver alguma biblioteca que você acha que é legal, que faz sentido você usar, provavelmente você precisa importar ela como uma dependência, e aqui é bem parecido também com Java, né? Tem algumas dependências que às vezes a gente precisa utilizar, a gente coloca na configuração do nosso projeto, e vida que segue. Vida que segue. É bem. Lembra também. Nossa, esqueci. Spring, né? Spring também tem algumas dependências, e aí você vai baixando. O Clojure, como o Adolfo falou, hoje o Nubank, acredito sim também que é uma das empresas que mais utiliza. O Nubank ele comprou a empresa mantenedora, né, do Clojure, mas ainda é uma linguagem open source. Então, tem uma galera por aí que faz umas coisas bacanas assim em Clojure. Tem bibliotecas que são abertas e é isto. Não sei se respondi a dúvida, mas eu vou comentar um pouquinho depois sobre essa biblioteca de esquemas. Boa. Dando continuidade aqui, vou falar rapidinho sobre as condicionais. A gente tem os ifs padrões, né? Então, novamente, tudo é uma função. A gente pode chamar aqui só o if direto no nosso REPL, né? Que é o nosso interpretador. Mas para eu deixar aqui registrado certinho, eu criei uma função que está recebendo um elemento e está processando, né? Aqueles exemplos bem do primeiro período da faculdade, sabe? Do professor explicando o que é if, o que é else. É bem isso aqui. Então, é basicamente uma validação de idade, né? A sintaxe é bem parecida com outras linguagens assim, né? If, aí a condicional, verdadeiro, primeira resposta, falso, segunda resposta. A gente não tem, por exemplo, o elif do Python. Aí o mais próximo do elif do Python que a gente teria seria um conde da vida, que também é parecido com o switch do Java, né? Que você tem uma condicional e você pode validar N coisas, dada aquela condicional. Então, sei lá, se aqui eu quisesse colocar 30 validações em cima da nota, né? Eu poderia colocar várias validações com o mesmo elemento. E tem o when, que a gente usa quando a gente não quer o caso falso. A gente só quer validar se aquela asserção está válida ou não. Então, é como se fosse só um if sem a gente tratar o caso do else. Beleza? Chamar aqui rapidinho, só por chamar. Sei lá, valididade, você passa qualquer número, e aí ele processa. Essa sintaxe aqui, eu confesso para vocês que ela me incomodou profundamente no início. Porque não era comum, assim, eu bater o olho e eu identificar esse negócio. Eu ficava igual ao meme que eu coloquei lá no slide do cachorrinho dizendo que estava tudo errado, tudo desesperado. Mas com o tempinho a gente se acostuma.
Conde, a mesma coisa. Como eu falei, o Conde ele é bem parecido com o Switch, que a gente já tem no Java. Enfim. O N, ele também é bem bacana. Obviamente, né? Ele está validando somente o caso de sucesso, mas em algumas situações reais a gente precisa disso também. Sei lá, vamos supor que você tem que. Você vai cadastrar o veículo. Chegou a informação para você cadastrar o veículo. Mas você só pode cadastrar se o veículo já não, se ele não existir. Então, vamos supor que você, em vez disso aqui, você tem um cheque aqui de logic. O veículo que está chegando, ele já existe? Aí, enfim. E aí você faz sei lá, você quer retornar uma informação do veículo. Você só pode retornar se o veículo existir. Então, você bate, esse veículo existe? Existe. Aí você vai lá e segue com o que você precisa. Se ele não existir, vida que segue, vai para o teu outro fluxo. E esse exemplo aqui eu acho legal comentar um pouquinho sobre ele, que é para a gente falar rapidinho sobre os escopos da nossa função, né? Das variáveis que a gente já entendeu que são constantes. Beleza. Aqui eu estou chamando a função validar número, estou passando. Aqui, basicamente, ele está gerando um número que seja menor do que 10, que seja. Se for menor do que 10, ele não exibe a mensagenzinha. Se for, beleza. Aí só teve um trick aqui que eu coloquei um random, que era pra gente tentar inventar aqui na nossa cabeça qual que era o número, pra ver se a gente tinha sorte de descobrir qual foi o número que o random criou pra gente. Nesse caso aqui, por exemplo, quando eu coloquei 8, magicamente o número foi maior. Mas quem é esse valor que random criou aqui? Como é que eu sei quem é esse cara? Se eu quisesse, por exemplo, jogar essa informação para o meu print, como é que eu iria fazer isso? Aqui dá para vocês verem, né? Porque eu deixei o código logo embaixo. Mas a gente não poderia pegar esse cara, esse mesmo random, e chamar aqui embaixo de novo, porque a gente estaria chamando a função novamente e ela iria gerar um outro número. O que não seria exatamente a proposta do que a gente quer. Então, a gente pode usar o let, que é basicamente criar dentro do escopo daquela função um espaçozinho que vai aí guardar aquela informação somente dentro daquele escopo. Então, chamei isso daqui de handle. Estou jogando o resultado do que está gerando para a gente, né, esse número aleatório. E aí, quando a gente chama a validação não, desculpa. Quando a gente chamar a função, a gente vai conseguir tanto usar ela para poder validar se o número que o usuário está passando é maior ou menor do que o que a gente espera, e a gente também consegue ter ele guardado para colocar na resposta da saída. Deu para entender mais ou menos? O conceito aqui do let? Como eu já sabia, eu não sei se eu sou muito parâmetro. Boa. Se alguém puder ou quiser dar um feedback se deu para Mas entender. não sei se a analogia é boa, mas é como se fosse uma declaração de variável, mas dentro de um escopo bem limitado. Isso, exato. Esse é bem sobre isso. Essa variável, né, que é uma constante mesmo aqui, ela vai existir somente aqui e acabou. Quem estiver fora não visualiza, não tem nenhum retorno disso. Passado alguns segundos de glória com o meu IntelliJ, ele voltou a dar uma travada. E aí, aqui, por exemplo, né, eu tinha colocado 7 e o número que tinha sido gerado era 1. E dei sorte de ter escolhido um número maior aí do que o que tinha sido gerado randomicamente. Boa. Basicamente, era isso aqui das bases assim que eu tinha para falar. Eu tinha dito que eu ia comentar rapidinho sobre a parte de esquemas. E aí,
Imagina que a gente tem... Aí, obviamente, né? Eu já tinha adiantado um pouco antes. Você pode... Eu coloquei a dependência dessa biblioteca, que é essa lib de esquemas do Prismatic. E a gente precisa importar ela também dentro do arquivo que a gente estiver utilizando, né? E aqui, no caso, esse é o import. Para que serve esse negócio? A gente pode criar um def schema normal, sem essa sintaxe do S aqui na frente. A gente pode ter somente o def schema. Desculpa. Qual que é a vantagem da gente usar da gente usar essa lib de esquemas? Quando a gente... Vocês estão vendo que aqui é a mesma função, tipo, o defn, que a gente tinha lá no outro código, mas agora ele tem essas indicaçõezinhas aqui. Isso basicamente está dizendo aqui em cima qual que é a saída dessa função, isso daqui qual que é a entrada. Para a gente conseguir usar isso, a gente tem que colocar esse s/def, que aí é como se ele tivesse, muito a grosso modo, criando essa nossa função a partir dessa lib, né? Talvez essa não seja a explicação mais adequada, mas eu acho que faz sentido falar dessa forma. Isso aqui é bom porque a gente consegue ver, bater o olho e sabe. Você pode não saber o que é essa função, a função pode ter, sei lá, 70 linhas, mas você sabe, eita, essa função ela recebe um parâmetro e ela vai sair tal coisa. Obviamente, isso aqui é um exemplo muito simples, mas você pode pensar que isso daqui, em vez de ser um string, ele vai estar dizendo que vai estar saindo o whiteout que você precisa para você produzir alguma mensagem, ou então que ele está recebendo um modelo de, sei lá, um modelo de veículos. Aí você entende, assim que você bate o olho, o que é que aquela função ela se propõe a fazer, o que é que ela recebe e o que é que ela cospe depois que ela processa. E ter somente essas informações aqui por ter não muda a princípio muita coisa. Porque lembra aquele exemplo que a gente tinha feito com a função do quadrado, que eu tinha passado um string e ele quebrou? Aqui, se eu passar qualquer coisa, no final das contas, mesmo se eu passar um número ou se eu passar um string, vai dar bom, porque no final ele está transformando num string, né? Mas se a gente... Mas se aqui eu estou dizendo que ele recebe um inteiro, de acordo com a lib, se eu passar um string, teria problema? Teria problema se eu passasse um string? Não, não teria problema. Porque isso daqui, ele está indicando o que na teoria aquela função recebe, mas não tem uma validação nesse primeiro momento. A gente poderia validar direto aqui se a variável que a gente está recebendo, se o parâmetro que a gente está recebendo é do tipo que a gente espera, com esse validate, e aí ele iria... Eita, faltou eu carregar, né? Faltou eu dar aquela carregada no código. Pega no pulo sem carregar o arquivo. Aí ele retorna para a gente, eita, agora que eu estou explicitando a validação, ele diz assim, ih, rapaz, não pode não, hein, tu tá passando um string, só que aqui a gente tava esperando um inteiro. Esse campo aí tá errado. Mas não faria tanto sentido a gente usar isso daqui na mão, assim, né? Para cada caso. Então, a gente tem os testes, como eu tinha falado no início, e essa biblioteca do esquema, ela tem suporte para os testes também. E ele aplica esse validate internamente para a gente. Então, eu poderia ter uma função desse mostrar a idade que ele já bateria nesse validate para a gente. Eu coloquei aqui, ó. Tem um exemplozinho. Aqui. Deixa eu vir para cá. Ah, isso daqui é a sintaxe do teste. Isso daqui é da biblioteca do esquema, né? Prismatic Schema.
Isso daqui é a sintaxe indicando que é um arquivo de teste do Clojure. Isso daqui é basicamente eu estou importando as coisas que estão declaradas naquele namespace onde tem essa função de mostrar a idade, que foi o que a gente passou agora. Esse testing aqui é só para a gente escrever, basicamente para ir documentando o nosso teste. Aqui eu estou chamando a função, passando um parâmetro qualquer, e estou dizendo que essa função tem que ser igual a isso. E esse is aqui é da notação do teste. Se a gente chama esse mostrar a idade aqui, opa, eu deixei o sValidate. Foi mal. Deixa eu voltar aqui. Ah, boa. Eu esqueci os 2 pontos. Vocês estão vendo aqui a saída? Ele valida exatamente, tem que estar exatamente igual, tá? E aí, obviamente, porque tem um igual aqui. Aí o erro tá dizendo aqui pra gente, ó, a idade, a saída aí tá dizendo que a idade é 42. Só que a saída que deveria ser, a idade é 2 pontos 42. Então, foi my bad. Eu engoli um 2 pontos. Agora vai. Boa. Mas, se agora a gente altera isso daqui, se eu alterar isso daqui para um string, por exemplo, mesmo que eu mude aqui em cima, vai quebrar, ou pelo menos deveria, né? Boa. Vai quebrar porque a biblioteca, ela tá validando para a gente qual que é o esquema. E aí ele vai retornar, se eu conseguir subir aqui, boa. Não sei se está dando para vocês lerem, mas ele vai retornar para a gente que o tipo está diferente. Então, isso é uma vantagem da gente utilizar essa biblioteca de esquemas, porque ela vai testar a entrada e a saída da função para a gente, se é o esperado. Basicamente, ela vai aplicar aquele sValidate para a gente. E é sempre importante a gente testar o que a gente está fazendo, né? Então, é isso. Por último, do último, só para eu encerrar, não sei se tem alguma outra pergunta sobre esse assunto, sobre o que eu Tem a falei até agora. pergunta do Alisson, eu vou ler aqui porque Eita, para ficar desculpa, na, Walisson, eu não tinha visto. mas eu vou ler para ficar na gravação. O Boa. sdefn valida o tipo, o defn não valida. É isso? Boa. O SDFN, por natureza, ele sozinho, ele não vai validar, como eu falei nesse caso aqui, né? Só a gente usar o SDFN identificando, porque isso aqui é basicamente uma identificação. Está identificando qual é a saída em teoria esperada, identificando qual é a entrada em teoria esperada. Só a gente colocar isso daqui por si só, ele não vai validar. Tanto que eu estou indicando que a entrada é um inteiro, mas eu posso passar aqui qualquer coisa, né? Como eu tinha colocado aqui, um string. Só por ter isso daqui, ele não vai validar. O que valida de fato é a gente chamar a função de validate. A gente, quando chama a função de validate, aí sim ele vê, eita, esse parâmetro que está recebendo, que é no caso assim que a gente lê, né? Ó, valida para mim se esse parâmetro é desse tipo. É dessa forma que a gente lê, basicamente. Quando a gente aplica o validate, aí sim a função vai meio que quebrar, né? Porque não está dentro do tipo esperado. O ganho que a gente tem com a lib de esquemas é que a gente consegue definir isso daqui do que é esperado, e aí o ganho da gente colocar isso daqui é para a gente bater o olho e saber mais ou menos o que aquilo dali está querendo, o que aquela função ela produz e o que ela recebe, mas o ganho principal é na parte dos testes mesmo, sabe? Da gente ter a certeza de que a biblioteca está validando para a gente os elementos, tanto de entrada quanto de saída. Então, eu quis
teve um comentário aqui no YouTube, que na verdade foi uma pergunta que já foi respondida, mas só para registrar. O Ricardo da Rocha, que tinha feito a outra pergunta lá sobre como funciona a inclusão de bibliotecas externas, ele emendou uma pergunta assim: a comunidade desenvolve muitas bibliotecas para o Clojure? Aí o perfil Clojure BR, né, a pessoa que está por trás do perfil Clojure BR, escreveu assim, que não, a comunidade não é de desenvolver muitas bibliotecas, pensando muitas na escala JavaScript, mas sim desenvolvem bibliotecas, em geral, com escopos muito bem definidos. E o Lucas Vege quer abrir a câmera e fazer a pergunta aqui ao vivo. Boa. Beleza. Então, eu tenho duas perguntas para você, na verdade, Gabriela. Uma é mais sobre o Clojure em si, e a outra é mais sobre a sua experiência de uso do Clojure em produção. Então, a primeira dúvida que eu tenho é, no Clojure, você mostrou as bibliotecas e tudo mais, que eu entendo que não deixa de ser uma forma de agrupamento de funções, mas essa seria a única forma de agrupar funções no Clojure? Ou ele tem algo além disso que seria o mais próximo, por exemplo, de uma classe do Java ou de um módulo no Elixir? Como que normalmente a gente agrupa funções? Bom, acredito que assim, se tem uma forma mais parecida com classes, mais puxando para orientação de objetos, assim, eu acredito, pelo tempo que eu tô vendo, assim, no meu dia a dia, eu não acredito que não. No meu dia a dia mesmo, a forma que a gente mais usa é realmente encadeando as funções, porque tem também um ponto da arquitetura de como os serviços são construídos, né? E aí, no caso, a gente lida basicamente com uma estrutura que vai ter os models, vai ter os adapters, vai ter a parte de, sei lá, de banco, né? De banco da vida. Meu Deus, ele coloca um autocomplete nada a ver. A gente vai ter a parte dos controllers, que é onde fica, tipo, o que que vai estar disparando, né? As coisas propriamente ditas. A gente tem a parte sei lá, que a gente chama de diplomatic, que seria o que é que a gente consome, o que é que a gente produz, o que é que é, o que é que é request que a gente faz, o que é que o nosso serviço serve para outros serviços bater, enfim. E aí, pensando nessa estrutura, a gente sempre trabalha muito principalmente com thread first last mesmo. Porque imagina que chegou alguma coisa pra gente no nosso wiring da vida. A gente precisa adaptar isso para o nosso modelo. Então, a gente recebe do wire e manda para um adapter. Literalmente passa o parâmetro, né, para a função que vai adaptar. Aí daquele adapter, ele já está no nosso modelo de interno, então, beleza, agora a gente manda para o nosso controller. Aí o que é que aquele controller vai fazer? Para essa lógica precisa chamar tal coisa. Então, dentro do controller, aquela função específica, ela vai lá e joga para o outro elemento. O controller agora processou a lógica, precisa agora salvar no banco, precisa produzir, precisa não sei o quê. Então, a gente usa muito encadeamento de funções com o uso de threads mesmo. Não Entendi, mas sei te dizer se a galera do Clojure BR, talvez aí tá por aí pelo YouTube, talvez se eles tenham algum outro consenso assim, mas pelo que eu vejo é muito disso. entendi. A minha pergunta não era nem muito assim a nível de paradigma, sabe? É mais a nível de organização de código, porque quando a gente está definindo as funções, geralmente, igual, por exemplo, você está com um arquivo aberto aí que você tem uma série de funções definidas. Só que como que normalmente a gente organiza um código em Clojure? A gente tem, por exemplo, um arquivo
para funções que têm algo em comum, um outro arquivo para um outro grupo de funções que tem algo em comum, só para a gente não perder o controle do código, dele ser um memoriado de funções que às vezes viram um espaguete, né? Era mais no sentido de como organizar isso na linguagem, né? E aí eu fiz analogia com módulos, que é normalmente a maneira como a gente faz lá no Elixir, e no Java eu comentei classes e tal, mas não querendo entrar no nível de objeto, estado, mas no nível de organização de código mesmo, que foi a minha pergunta. Entendi. Esse exemplo daqui, eu deixei ali tudo junto, porque era para passar assim, né? Linear mesmo. Obviamente não é a melhor das formas de você organizar. Acredito que sim. Por exemplo, você pode juntar. Isso daqui são todas as partes de lógica. Isso daqui é o que está fazendo um filter, por exemplo. Isso daqui é o que valida se, sei lá, se tal elemento está válido. Todos esses conceitos que são de lógica, e você pode agrupar numa parte de lógica. É meio difícil para mim explicar assim, porque explicar isso, porque a minha visão ela é muito enviesada pela arquitetura que a gente utiliza aqui no Nubank, no caso, que é no meu dia a dia. Então, a gente, de certa forma, a gente organiza as coisas desse jeito também. A gente vai ter um arquivo de logic, aí lá fica. Obviamente, a gente divide, por exemplo, os escopos, né? Pensando que a gente tem modelos diferentes para cada coisa, o exemplo que eu dei do carro, né? Sei lá, se uma montadora de veículos, aí vamos supor que você tem um modelo de cliente, você tem um modelo de veículo, aí você tem um modelo de motos, por exemplo. Aí você vai ter, sei lá, Logic e Motos, que aí são as funções de lógica que você vai usar para aquele modelo, né? Ou para aquele contexto. Aí você tem as funções de lógica que talvez você precisa, porque elas englobam o conceito, o contexto de cliente. Aí você poderia agrupar dessa forma, que é mais ou menos o que a gente faz aqui. A minha visão ela é muito enviesada pelo jeito do Nubank de fazer as coisas, que é pensando nessa arquitetura mais hexagonal. Não sei Entendi. se eu te ajudei ou compliquei mais. Desculpa. Não, o Adolfo até completou ali no chat, se ele quiser fechar a explicação, que aí depois eu faço a minha última pergunta pegando o gancho até mesmo nessa experiência dela do Nubank. O Arthur Fucker no YouTube, os códigos em Clojure ficam dentro de uma namespace, assim que organizamos, que seria o caminho do arquivo src.logic, aí entre maior e menor domínio. Boa. Aqui em cima tem esse carinha aqui, né, que é o namespace. Aqui eu tenho 2 arquivos. Aí o exemplo que o Arthur deu, que foi muito bom, sei lá, vamos supor que a gente tem um coisa aqui de logic. Aí, isso aqui vai ficar todas as minhas lógicas. Então, sei lá, e aqui eu poderia criar sei lá, um outro arquivo aqui. Aí seria, sei lá, carro, que foi o exemplo que eu pensei agora, né? Aí aqui ficaria todo o conceito de lógica do carro, sei lá, se vai filtrar, se vai. Pode mudar cor, pode mudar placa, um exemplo da vida, sei lá. Bora botar aqui um defn. Eita, faltou parênteses. Todo dia 10-0 parênteses para mim. Aí, sei lá, muda a placa, ele recebe alguma coisa e retorna para a gente se pode ou não. Aí vamos supor que lá no teu core ou no teu controller, no caso, que já seria uma outra pastinha, uma outra agrupação. Agrupação é bronca, né? Um outro agrupamento da vida. Você poderia passar a informação, você iria importar, né, o seu outro namespace, né? Logic aqui. Você importou, você pode dar um alias para ele, né? Logic carro, sei lá. Opa, não pode. Aqui. E aí você consegue usar as funções que estão dentro desse seu outro namespace. Uma coisa mais ou menos por aí.
Entendi. Não, perfeito. Agora ficou bem claro essa questão da organização dos códigos. Então, se o Adolfo me permite, eu queria fazer uma última pergunta rápida aqui, aproveitando que você já compartilhou até em relação a algum viés que você tem de hábitos do Nubank e tal. Fazendo um gancho aqui, que o nosso evento ele envolve tanto engenharia de software quanto programação funcional. Então, a gente acabou falando bastante sobre programação funcional, só que eu estou um pouco curioso em alguns aspectos de engenharia de software, né? Então, antes de trabalhar no Nubank, você falou que teve uma experiência profissional trabalhando em Java. E hoje no Nubank você trabalha com Clojure, são paradigmas diferentes. Então, se fosse possível, eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente de como foi para você essa virada de chave a nível de engenharia de software. Por exemplo, sei lá, quando você começou a trabalhar no Nubank, a maneira como vocês testavam software, você sentiu algum impacto, por exemplo, por conta do paradigma ser diferente? A maneira como vocês documentavam, as arquiteturas, enfim. A nível de engenharia de software, o que você sentiu de mais diferente entre trabalhar com código em produção orientado a objeto e em código em produção funcional? Boa. É, é uma pergunta um pouquinho complicada, porque a empresa que eu trabalhava, ela tinha contexto, não somente o contexto de negócio era diferente, mas a forma de lidar com algumas coisas também. A, por exemplo, a gente não tinha, na empresa antiga, a gente não tinha tanto uso de algumas metodologias ágeis, e isso dificultava, por exemplo, a implementação de novas correções. Dentre várias aspas, não é que era mais engessado, né? Mas fazia sentido, de certa forma, ser um pouco mais engessado por conta do negócio em si. Sei lá, se eu quisesse mudar alguma informação do prontuário do paciente, eu não podia chegar lá e mudar. Tinha que partir do, do terceiro, né? Então a gente dependia do hospital, junto com os analistas que estavam lá, ter toda a questão das partes relacionadas, enfim. É bem diferente da forma que o Nubank lida com as coisas aqui, lida com as coisas. Então, tem diferenças sim, mas eu não sei dizer se essas diferenças foram por ser funcional ou se é um conjunto de coisas. O Nubank foca muito na questão de qualidade do código, tem, por exemplo, vastas pipelines de vários steps de camadas de segurança, e, enfim, para validar que uma coisa de fato tá certinha antes de que algo vá ser liberado. A forma tem uma dinâmica mais agile dentro dos times, mas cada time meio que vai lidando com as coisas de uma forma, mas tem alguns consensos que são gerais. Tem várias mudanças assim que são mais da empresa em si, sabe? De visão e de como as coisas podem ser diferentes na empresa em si, por conta do negócio, do que propriamente dito pela linguagem funcional. Entendi. Não, perfeito. Muito obrigado. Então, pessoal, tem mais alguma coisa a apresentar, Gabriela? Não, era basicamente isso. Eu só vou mostrar aqui, voltar lá no slide rapidinho, que aí o pessoal do Clojure Brasil tava aí, ó. Eu nem sabia e eu tava fazendo propaganda deles aqui, ó. Mas tem o linkzinho para o Clojure Brasil. Tem, obviamente, o link para se alguém tiver interessado, né? Para você poder entender um pouco como é que você pode baixar, enfim. Tem essa talk muito boa aqui, que é da Heloíse, da Heloísa. É uma talk de mais ou menos uns, sei lá, uns 45, 50 minutos. Novamente, eu fazendo propaganda do Clojure Brasil. Tá lá no canal deles, eu acho que vale muito vocês assistirem. Ela explica com a didática muito boa também. E ela fala desde de como é que surgiu, né? Então, ela fala também sobre a questão histórica. Ela explica muito bem também sobre, por exemplo, esse carinha que a gente estava usando para poder testar as informações do nosso código, né? O REPL, ela fala um pouquinho fala sobre a sintaxe também. Então,
Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Tem um pouquinho de algumas informações também lá no README do projeto. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser me pingar em algum momento, só mandar um alô em algum canto. E parafraseando Pernalonga, that's all the folks. É isso. Joia. Muito obrigado. A página lá da Clojure Brasil é bem legal mesmo. Eu já conheci o grupo no Telegram, que é bem animado, bastante gente conversando lá, mas assim, tem um canal, tem palestras, podcast, tem várias coisas. Eu acho que você não mencionou, mas eu vou falar mais por causa da minha história com o Clojure, né? Porque você provavelmente não tinha nem nascido, mas eu vi Lisp na minha graduação, né, em 1991. E aí, muitos anos depois, surgiu um livro, em 2011, chamado Seven Languages in 7 Weeks, do Bruce Tate, e aí lá tinha o Clojure, dizendo assim, olha, é um Lisp que roda em Java, né? Então, eu achei bem interessante, e aí eu comecei a estudar. Eu lembro quando eu passei um ano nos Estados Unidos a trabalho, né? E aí eu visitei a sede da Cognitect, né, que foi depois adquirida pelo Nubank, né? Eles tinham um meetup de Clojure lá, eu conheci o Stuart Holloway, e o Stuart Holloway, ele escreveu um livro, Programming Clojure. Na verdade, ele escreveu a segunda edição, e agora uma outra pessoa escreveu a terceira edição. Então, para quem gosta de livro, também tem livro para aprender Clojure, né, que é o Programming Clojure, e deve ter outros, que eu acho que talvez seja a indicação aqui do Lucas, o Functional Design Principles Patterns, do Bob Martin, né? Os exemplos são em Clojure nesse livro? Não conheço. São sim, Adolfo. Os exemplos desse livro do Uncle Bob são todos em Clojure. É um livro relativamente recente. Se eu não estou enganado, ele é de 2024 ou 23, agora me falha a memória. Ele é de 23. Eu confesso que eu estou lendo esse livro atualmente. Já estou mais avançado, mas ainda não terminei. E é interessante que dá para fazer algumas analogias com outras linguagens funcionais também. E uma coisa interessante é que o Clojure foi uma das inspirações do Elixir, né? O Valim sempre disse que foi uma das coisas que assim, trouxe características para a linguagem Elixir, né? Porque essa coisa de criar linguagem, um pega uma ideia do outro e assim vai, né? Dando um spoiler para o pessoal aqui lá do nosso evento presencial, na mesa redonda do SE4FP, a gente vai ter a participação do professor João Brunet, que ele é da Federal de Campina Grande, e atualmente eles estão com um projeto em parceria com o Nubank, inclusive, onde eles estão replicando o estudo que a gente fez para a Elixir, né, que a gente teve um catálogo de smells, depois um catálogo de refatorações, eles estão replicando isso para Clojure. E ele vai poder falar um pouco mais sobre isso lá para vocês, dessa experiência, enfim, a coisa tá frutificando. Aqui estão os speakers, os palestrantes, Paulo Valente, José Valim, Carla Bezerra e João Brunet. Aqui nós somos organizadores, o Lucas Vege, eu, Adolfo Neto, o Marco Túlio Valente, que não está aqui, e já temos aqui a agenda do evento, né? A palestra do Paulo Valente, as apresentações de artigos, e a próxima palestra vai ser daqui a uma semana, The Quint Language, Gabriela Moreira. Essa aqui deve ser em inglês, novamente. A primeira já está lá no site, no canal, no canal do YouTube, no feed do Elixir em Foco. Essa aqui vai entrar também em breve. E toda a programação do Esquenta e do próprio SE4FP tá lá no site, que está na descrição aí. Ali nas sessões técnicas, Adolfo, se clicar já dá para ver quais vão ser os artigos também apresentados em cada sessão, lá na agenda. É mesmo? Legal. Eu achei interessante que não... Quer dizer, interessante de um lado ruim, talvez. Nenhum deles é sobre Clojure, né? Apesar de ser uma linguagem que tenha uma empresa tão grande quanto o Nubank aqui. Mas quem sabe na próxima edição, né? Já que o João Brunet tá estudando, próxima edição, teve 2 artigos da indústria relacionados a Elixir. Esse aqui provavelmente vai ser sobre o Potigol, né? RScript, Erlang, Elixir,
Bend, que é outra linguagem que tem também criador brasileiro, e esse aqui é o mais genérico, né? Também eu acho que para a próxima edição, talvez a gente tenha que falar mais que a gente quer também coisas genéricas, né? Independente de linguagens. Quer dizer, eu acho que a gente falou bastante lá naquele seu episódio. Mas é isso, deixa eu só ver se tem mais algum comentário no YouTube. Aqui não tem nenhuma pergunta. No YouTube. Não, só o Ricardo da Rocha comentou que nem sabia que o Uncle Bob tinha virado essa chave. Mas é isso, muito obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Gabriela, o Luiz Carlos escreveu aqui, ó, eu agradeço também. E até o próximo Esquenta SE4FP. Muito obrigada pelo espaço. Foi mal aí as travadas que eu dei ao longo da apresentação. E obrigado pela interação de vocês também.